de Maria, sou missionário servo Roberto. Cristo ele veio fundar uma igreja. Foi gerada ali no ventre de Nossa Senhora e fundada ali na cruz. E vem sobre o fundamento dos apóstolos. Cristo ele é o fundador e o fundamento. Tanto que a igreja é o corpo místico de Cristo na terra. Colossenses 18, Cristo é a cabeça. Estão em sintonia com a igreja militante, a igreja padecente e a igreja triunfante. Cristo profetizou assim na vida de Pedro. Mateus 16, do 16 em diante. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: Feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Eu te declaro: Tu és Pedro, e sobre essa pedra ficarei minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligar na terra será ligado no céu. Tudo que desligar na terra será desligado no céu. Agora eu não entendo. Aquele que conhece Bíblia, aquele que é inteligente, não vai cair nessa tática protestante. O Papa não tem autoridade de ligar e desligar. Tem sim. Que Cristo deu a essa autoridade a Pedro. Desde Pedro até o Papa Francisco, 266 papas, se eu não me engano. De tradição e de sucessão. Cristo ele veio fundar uma igreja que vai gozar da graça. Não do regime da lei, não vai precisar mais fazer sacrifício de animal, não vai precisar guardar mais o sábado. Tanto que Cristo ressuscita no domingo, os apóstolos estão reunidos no domingo. Atos Apóstolos 20, versículo 7, 1 Coríntios 16, 2, Mateus 28, 1, Marcos 16, 1. E a lei e os profetas duraram até João Batista. Olha só que interessante. Quem disse aqui é o Novo Testamento. A gente não está mais no Velho Testamento. O Velho Testamento fadado a desaparecer. Hebreus 8, 13. Olha só. Porque os profetas e a lei tiveram a palavra até João. Mateus 11, versículo 13. Ou então Lucas 16, 16, Olha só que interessante. 16, 16. Olha só. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. E cada um faz violência para aí entrar. Agora a Escritura já nos ensina, já mostra que a lei e os profetas duraram até João. Por que isso aconteceu? Porque Cristo veio, João batizou Cristo, ali se completou, se concretizou. Todos os profetas profetizaram. E veio dar um novo mandamento, uma nova aliança. E a velha vai fadar a desaparecer. Hebreus 8, 13. Olha só que interessante. A lei vingou até Cristo. Olha só que interessante. Romanos. Olha só que interessante. 10, versículo 4. A escritura é simples e objetiva, Adventista 7 dias, para você entender. Que a guarda do sábado já não existe mais. Que já não estamos mais no regime da lei. A lei e os profetas duraram até João Batista. E vingou ali em Cristo. Romanos 10, 4. Porque Cristo é o fim da lei para justificar todos aqueles que crê. Acabou. Ponto final. Cristo é o fim da lei. A lei duraram até João Batista. Agora os caras querem distorcer o texto, buscar outro fora do contexto, para tentar provar. Tanto que Cristo faz nova todas as coisas, como diz Apocalipse 21, 5. Só. E os apóstolos reuniam também na comunhão, no domingo. Para pregar, ele pregava no sábado aí para os judeus para se converter. Tanto que Atos Apóstolos 15 ali, os judeus convertidos queriam trazer judaísmo na graça. Ele falou, não. Não os judeus suportaram isso. Nossos pais estavam na graça. Olha só que interessante. Atos 20.
27, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos, nós, união, unido, no mesmo pensar, no mesmo falar, na mesma doutrina, na mesma fração, na mesma comunhão, no domingo, partindo o pão, olha só, a Santa Missa aqui, em Atos dos Apóstolos. Paulo, que havia de viajar no dia seguinte, conservava com os discípulos e prolongou a palestra até a meia-noite. Olha só que interessante, Coríntios 16. Olha só que interessante. 2, ali o ofertório, a Santa Missa. No primeiro dia da semana, cada um de nós ponha de parte o que tiver podido poupar, para que não esperem a minha chegada, para fazer as coletas. O Adventista do sétimo dia, ele quer distorcer esse texto aqui, Atos dos Apóstolos, aqui, Atos, se eu não me engano aqui, Atos 16 ali, 13. No sábado saímos fora da porta, para junto do rio, onde pensávamos haver lugar de oração. Aí nós assentamos e falávamos às mulheres que se havia reunido ali, convertendo a família de Lídia ali, sendo batizada. Toda a família. Aqui, Ele tenta provar isso que os discípulos estão pregando para os judeus, para se converter. Que ao fim de alguma discussão, Pedro levantou-se e disse: irmãos, vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para, da minha boca, os pagãos ouvissem a palavra do Evangelho. Atos Apóstolos 15 ali, querendo trazer o costume judaico lá para a igreja que Cristo edificou, sob o pastoreio de Pedro, sob o fundamento dos apóstolos, queria viver o judaísmo ainda. Que interessante. Eles tentam distorcer isso aqui, mas a Bíblia é bem clara, cara. A lei do profeta duraram até João Batista. Cristo é o fim da lei. Romanos 10, 4. Olha só. Marcos 16, 9, Tendo Jesus ressuscitado de manhã, no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, etc. Olha só, Marcos 16, Passando o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para ungir Jesus. E no primeiro dia da semana foram muito cedo ao sepulcro, mal o sol havia desposado. Mateus 28, E vai tentar usar outros textos aqui, distorcido, mas não tem como, cara, não tem como. Cristo, ele é a nova aliança. A lei vingou. Já não existe mais esse regime da lei. Estou citando no livro de Gálatas. Mateus 28, depois do sábado, Depois do sábado é o quê? Domingo. Amanhecia o primeiro dia da semana. Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. João. Olha só que interessante. João 13, 34. Dou-vos um novo mandamento. Amai uns aos outros, como eu vos tenho amado. Assim também vos deveis amai-vos uns aos outros. Mateus 22, Cara, que nasceu do sábado, ele é Deus, cara. Ali porque ele está pregando para os judeus que guardavam o sábado, que não seguia a tradição. 22, A aula que Jesus dá para os judeus que guardam o sábado, Aqui, 22, o Mateus 12, o Marcos 12, o Lucas 10, aqui, 37, Respondeu Jesus: amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás teu próximo como a ti mesmo. Nesses dois mandamentos se resume toda a lei e os profetas. A lei e o profeta duraram até João Batista. Que interessante. Tanto que Cristo ali, quando vê aquele irmão lá, aquele que guarda a lei, que guarda os mandamentos, o jovem rico, Cristo já não segue mais corretamente de acordo lá com o Velho Testamento. Olha 19 aqui, 18,
Mateus 19, 18. Quais perguntou? Jesus respondeu, não matarás, ó, não segue mais, ó. Não cometerá adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, teu próximo como a ti mesmo. Disse o jovem, tenho observado tudo isso desde a minha infância. Ó. Já não cita mais corretamente. Eis que eu deixo o novo mandamento. Ainda foi oral, ainda não foi nem escrito. Só que interessante. Os caras tentam distorcer, mas não tem como, cara. A escritura é infalível para quem sabe usar, para quem sabe entender. Com magistério e tradição estão unidas a dissolúvel. Porque é sobre ti, Pedro, edificarei essa igreja que não vai seguir a guarda do sábado. Uma igreja que não vai seguir o costume da lei. Uma igreja que não vai precisar fazer mais sacrifício, porque ele já fez o sacrifício dele na cruz. Tanto que ele fala aqui, ó, Mateus. Mas só, o Marcos 14, Mateus. Marcos 14, vai. Eu estou no Marcos aqui, ó. 14, 22. Durante a refeição, Jesus tomou o pão e depois de obedecer, partiu e deu-os, dizendo, tomai isso é o meu corpo. Em seguida, tomai o cálice de graça e apresentou. E todos beberam. Disse ele, é meu sangue, o sangue da aliança que é derramada por muitos, não por todos, por muitos. E está agregado na igreja, que sobre ti, Pedro, eu te farei minha igreja. Ali os apóstolos estão reunidos ali, lembrando, é a Santa Missa aqui, quis fazer, celebrando a Santa Missa aqui, tanto no livro de Mateus 26, ou Lucas 22, ou Marcos 14, 22, ali a Santa Missa aqui no Novo Testamento, e lá em Atos dos Apóstolos 20, versículo 7, para a honra e glória, não tem como fugir, cara, dessa realidade. Porque as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Porque o fundador é santo. O fundamento dele, da igreja, não vem de homens. A igreja é noiva e esposa de Cristo. E tanto que, se você mostrar esse versículo de 27º dia, acho que tem um infarto. O Rodrigo Silva, esse pastor adventista aí, que segue costume judaico, farisaico, como vai dizer lá em Apocalipse 2:9. Não são judeus, mas se comportam como judeus. Efésios 2:15. Abolindo a própria carne a lei, e os preceitos e as tradições. Desse modo, ele queria fazer em si mesmo dois povos, uma única humanidade nova, pelo restabelecimento da paz. Então, resumindo, Cristo ele ressuscita no domingo, eis que eu faço nova todas as coisas, e etc. Os apóstolos se reuniam também no domingo. O discípulo amado teve a revelação no domingo, Apocalipse 1:10. A escritura não deixa brecha. O magistério não deixa brecha. A doutrina não é brecha. Que é perfeito. Que o Espírito Santo não erra. Se que igreja de homens, placa de homens, fundamento de homens, seja feliz, cara. A verdade só está na igreja. Efésios 3:10. Salve Maria sobre a sua vida.